Gente, então, olha só, hoje nós vamos falar, finalmente voltamos, né? Obrigado pela paciência. E hoje nós vamos voltar com a nossa química e nós vamos falar sobre o número de oxidação. O que é o número de oxidação? O número de oxidação, ele nada mais é que uma carga teórica, ou seja, um valor teórico, numérico mesmo da matemática, que a gente vai atribuir a qualquer átomo de qualquer elemento quando eles estiverem formando alguns compostos, que podem ser compostos iônicos ou compostos covalentes. Então, quando a gente estuda o número de oxidação, a gente nada mais está fazendo do que atribuir cargas, que podem ser reais ou imaginárias, a todos os átomos aqui de qualquer elemento que componha qualquer substância química. Mas como que a gente determina esse tal número de oxidação? Tem duas maneiras. Primeiro de tudo, você identifica o seu composto. Se for um composto iônico, a gente identifica o NOx dele de uma forma. Agora, se for um composto covalente, a gente avalia esse número de oxidação de outra forma. De qualquer maneira, eu já vou colocar para vocês, deve aparecer aqui em algum lugar, uma tabelinha com os números de oxidação fixos. Tá? Existem alguns elementos que possuem número de oxidação fixo, e isso vocês vão ter que decorar, vão ter que ter em mente para facilitar a vida de vocês a resolução dos exercícios, beleza? O que acontece, gente? Os compostos iônicos, nos compostos iônicos, o átomo vai ter, o número de oxidação dele vai ser exatamente igual à carga do íon que ele forma. Por exemplo, se a gente dissolver cloreto de sódio em água, a gente já viu em aulas anteriores que a gente vai formar o cátion Na+, e o ânion Cl-, o ânion cloreto. Então, o que acontece? Na hora da gente determinar o número de oxidação de cada elemento aqui que participa da formação do composto cloreto de sódio, a gente simplesmente vai dizer que o NOx dele vai ser igual à carga do íon que ele forma, né? Então, aqui o NOx do sódio vai ser mais 1, porque ele forma um íon com carga mais 1, é um cátion monovalente, né? E, em contrapartida, o NOx do cloro vai ser menos 1, que é igual à carga que ele gera quando forma um íon cloreto, né? Um ânion monovalente. Aqui embaixo, segundo exemplo, ó, cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio, ele, quando diluído em água, ele tende a formar o cátion magnésio 2+, e também o íon cloreto. Então, nesse composto, o NOx do magnésio vai ser mais 2, exatamente igual à carga do íon que ele forma. E o cloreto, em contrapartida, também continua sendo menos 1, beleza? Então, em compostos iônicos, o NOx dos elementos que compõem aqui a nossa substância vai ser igual à carga do íon que ele gera, beleza? Agora aqui, ó, se os compostos forem covalentes, como é que a gente faz? Nesse caso, a gente vai ter que prever a carga desses elementos, a gente vai ter que prever o NOx desses elementos, imaginando que as ligações que ele está fazendo fossem quebradas. E para isso, gente, vocês vão ter que ter muito claro aí na mente de vocês o conceito de eletronegatividade. Se você não tem isso bem fixo aí na sua cabeça, assista aqui as aulas que eu vou deixar aqui embaixo, a aula de propriedades periódicas, para você ficar com isso aí bem enraizado e ter facilidade na hora de determinar o NOx aqui dos átomos que participam de substâncias fazendo ligação covalente, tá? Então, olha só, aqui no caso dos compostos covalentes, como eu estava falando, a gente vai ter que observar a eletronegatividade e nós vamos examinar ligação por ligação para ver se quando a gente quebrar aquela ligação, os elétrons ficariam com um ou com outro átomo que estava participando. Olha aqui, ó. A gente tem aqui o exemplo do CO2. Carbono é o átomo central, faz aqui duas ligações com um oxigênio e outras duas ligações com outro oxigênio. O que acontece? Se eu rompesse essa ligação aqui, carbono-oxigênio, essas duas ligações, com quem ficariam esses elétrons, hein? Para me responder isso, basta você observar quem é o mais eletronegativo. Entre o oxigênio e o carbono, o oxigênio ele é o mais eletronegativo. Por quê? Possui o menor raio. Quem tem o menor raio ou o menor tamanho vai ser sempre mais eletronegativo. Além disso, muito provavelmente na tabelinha periódica de vocês tem lá o valor da eletronegatividade para cada um deles. Então é só você verificar e vai confirmar essa informação que eu estou te dando, que o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. Para os compostos covalentes também não é difícil, e vocês nem imaginam
Gostaram da minha blusa? Vocês nem imaginam a roupa que eu tô na parte de baixo. Tenho certeza que o William Bonner não usa calça social atrás daquela bancada. Ah não, agora usa porque ele levanta. Mas antigamente a gente achava que ele não usava, enfim. Para os compostos covalentes, gente, olha para cá que também é bem simples, tá? A gente vai ter que olhar, verificar quem é mais eletronegativo, porque a gente vai imaginar que as ligações que esses átomos estão fazendo vão ser quebradas, né? Tá lá um átomozinho ligado ao outro átomozinho, então a gente vai olhar para eles, vai ver, fulano é mais eletronegativo. Por quê? Porque fulano gosta mais de atrair coisa para ele. Sabe aquela pessoa negativa que tem aí na tua família ou na tua vizinhança? Sempre tem, né? A pessoa negativa. Pessoa negativa é aquela que atrai coisa negativa para ela, né? Então, e pensa aqui, ó, faz essa analogia para a gente pensar da mesma forma aqui, ó, no NOx dos átomos aqui que estão ligados covalentemente formando compostos covalentes. Olha aqui, ó, no caso do CO2. Entre o oxigênio e o carbono, você vai olhar aí na tua tabela periódica, e além disso também, né, você já assistiu às aulas de propriedades periódicas, então você sabe que, estou segurando meu fio, né? Então você sabe que o oxigênio ele é mais eletronegativo. Dá uma olhadinha lá também na aula de propriedades periódicas, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você relembrar e ficar aí 100%. Então olha só, o oxigênio ele é mais eletronegativo. O mais eletronegativo é aquele que gosta de atrair elétrons para ele. Atrai com maior facilidade. No caso é a pessoa negativa, porque se atrai elétrons têm carga negativa, então está atraindo coisa negativa para si. Tá? Então aqui, ó, entre carbono e oxigênio, o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. Então o que vai acontecer? Se essa ligação dupla aqui, ó, fosse rompida, se eu quebrasse aqui essa ligação dupla, os elétrons iriam ficar todos com o oxigênio, né? Então o que acontece? Como a ligação é dupla, lembra que cada tracinho desse aqui representa um par de elétrons numa ligação química? Então, se eu tenho aqui, ó, dois tracinhos, significa que eu tenho uma ligação dupla e eu tenho dois pares de elétrons sendo compartilhados, né? Então, se eu quebro isso aqui, dois pares vão ficar com o oxigênio. Então, já que são dois pares, ele vai adquirir, ó, carga, número de oxidação, -2, tá? Se fosse uma só, vamos supor que fosse isso aqui, ó, se existisse C fazendo uma ligação simples só com oxigênio, aí a gente ia romper uma ligação simples, rompendo uma ligação simples, os elétrons também iriam ficar com oxigênio, só que aí ao invés de carga -2 seria -1. Pega como referência o número de tracinhos. Se você romper dois tracinhos e ficar os elétrons com oxigênio, então vai ser -2. Se fosse um tracinho só, seria -1. Se fossem 3, seria -3, tá? Pega como referência, então, os tracinhos aqui da ligação. Agora, se eu estou rompendo a ligação, voltando, não perde não. Se eu estou rompendo a ligação aqui, ó, carbono-oxigênio, e os elétrons estão ficando com o oxigênio e ele está adquirindo carga -2, o carbono aqui, ó, vai ter que ficar com carga +2, né? Porque ele está ficando deficiente em 2 elétrons. Nesse caso aqui, acontece a mesma coisa, ó, do outro lado. A gente tem que avaliar a ligação por ligação, tá? Existe uma outra ligação dupla aqui, ó, carbono-oxigênio. Então, se você romper aqui essa ligação, pelo oxigênio ser mais eletronegativo, né? Aquele pessoal da família que atrai as coisas negativas, então, o oxigênio iria atrair as cargas negativas para ele, dos dois, daqui, ó, da ligação dupla, né? Então, o oxigênio ficaria com carga -2, e em contrapartida, aqui esse carbono adquiriria uma carga +2, né? Então, o que acontece? Aqui no meio, eu vou ter um total de 4 cargas positivas, tá vendo? O carbono ficou positivo 2 vezes aqui, ó, +2, por conta dessa ligação dupla, que está sendo rompida e os elétrons não estão ficando com ele. Se ele está deixando de ficar com coisas negativas, a gente pode subentender que ele está ficando mais positivo, não é isso? E aqui do outro lado, ó, a mesma coisa. Rompendo essa ligação aqui, o par de elétrons, os dois pares de elétrons ficaria com esse oxigênio, por isso que ele fica com carga -2, o NOx dele -2, e aí esse carbono ficaria deficiente também 2 vezes, por conta dessa ligação dupla, +2. Então, no total, eu tenho esse carbono ficando deficiente, +2 para o lado de lá, +2 para o lado de cá, que dá um total de +4. Apaga isso se você não copiou e vamos botar aqui, ó, +4. E olha como isso faz sentido, ó. O NOx do oxigênio não é -2? É -2. Então, vou botar aqui, ó, -2.
E são 2 átomos de oxigênio, né, nesse composto? São, ó, 1, 2. Então, menos 2 vezes 2 dá quanto? Menos 4. Qual deve ser o valor do NOx que o carbono tem que assumir para que o somatório das cargas desse composto dê 0? Tem que ser mais 4, né? Porque mais 4 menos 4 vai dar 0, é um composto neutro, né? O CO2 não tem carga, o CO2 não é um íon. Então, o somatório dos números de oxidação deles, dos átomos dos elementos que o compõem, vai ter que dar 0 também. Pegou, gente, isso aí? Então, vamos aqui agora, para o CH4. CH4 é o carbono fazendo 4 ligações com 4 átomos de hidrogênio diferentes. Entre carbono e hidrogênio, quem é mais eletronegativo? Calma, eu sei que você sabe isso aí. Carbono, mas espero terminar de falar. Então, o carbono, ele é mais eletronegativo. Se a gente rompesse essa ligação aqui, ó, carbono e hidrogênio, o elétron iria ficar, o par de elétrons iria ficar com o carbono. Então, a gente atribui a ele uma carga aqui, ó, referente à quebra dessa ligação, menos 1. Em contrapartida, o hidrogênio vai ser o quê? Mais 1, não é isso? Nessa ligação aqui, ó, carbono e hidrogênio, vai acontecer a mesma coisa. Então, o carbono ficaria com menos 1, referente a essa ligação aqui, e o hidrogênio, mais 1. Nas outras duas ligações, iria acontecer a mesma coisa. O carbono menos 1, porque se rompesse, os elétrons iriam ficar com ele, e o hidrogênio, mais 1. Nessa ligação aqui, a mesma coisa. Então, o que acontece? Quando eu estou rompendo 4 ligações, e os 4 pares de elétrons estão ficando com o meu carbono, são 4 ligações, né? Quebrei as 4. Os 4 pares foram para ele, então eu vou ficar com carga menos 4. Total, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, eu escrevo aqui, ó, que o NOx do carbono vai ser menos 4. Você pode substituir isso aqui na formulazinha. Ó. Qual é o NOx do hidrogênio que a gente descobriu? Para todos eles é mais 1. Então, ó, mais 1. Do carbono, perdão, menos 4. E olha aqui o detalhe, ó, a fórmula do composto era CH4. Não tinha carga nenhuma aqui, ó, CH4. E isso diz uma coisa para a gente muito importante. Ó. O somatório do número de oxidação aqui, ó, positivo e negativo, vai ter que dar 0. Ó. Mais 1 vezes 4, mais 4. Menos 4 deu 0. A mesma coisa aqui em cima para o CO2. Ó. Cada oxigênio é menos 2. Mas eu tenho 2, não é? Então, menos 2 vezes 2, menos 4. A única possibilidade de eu zerar essas cargas aqui para obter um composto neutro, realmente seria se o carbono fosse, ó, mais 4. Viu como confirma? É como se fosse a nossa prova real. Menos 2 vezes 2, menos 4, mais 4 vai dar 0. Tranquilo, gente? Vamos fazer mais alguns exemplos para vocês fixarem isso aí. Toda vez que você se deparar aqui com fórmulas de moléculas, com compostos moleculares, você vai ter que avaliar sempre o número de oxidação da espécie central. Por quê? Alguns são conhecidos, alguns são fixos, esses que eu acabei de falar para vocês, e mais alguns outros também que eu vou disponibilizar, e recomendo vocês também que procurem por conta própria, né? Porque senão fica muita molezinha, muito mal acostumado, e na vida as coisas não são assim, tá? Eu vou botar, mas também procura. Vamos ter uma curiosidade do negócio aí para poder estudar. Porque estudar é isso, é curiosidade, tem que correr atrás, tem que querer, tá? Então aqui, ó, o NOx do oxigênio, ele geralmente é menos 2, na maioria dos casos é menos 2. Vai estar lá na tabelinha que você vai achar. Do hidrogênio é mais 1. O elemento central é sempre quem a gente quer descobrir o NOx. Se eu não sei, eu vou chamar aqui de X, mas depois você pode chamar de qualquer coisa, de pera, maçã, qualquer coisa. O que a gente tem que fazer aqui? Ó? Vou dividir para poder ficar bonitinho e a gente não confundir. Bonitinho não sei, confundir talvez. Então, olha só, o NOx de cada hidrogênio é mais 1, só que eu tenho 2 hidrogênios na fórmula. Então, mais 1 vezes 2 dá quanto? Mais 2. Aqui é X, só tem um átomo de enxofre, então X vezes 1, X. Oxigênio, menos 2, mas eu tenho 4 oxigênios, então menos 2 vezes 4, menos 8. Se a minha molécula não tinha carga inicialmente, é porque a gente está tratando de um composto neutro. Se estamos tratando de um composto neutro, o somatório disso aqui tudo vai ter que dar 0. Então, mais 2, mais X, menos 8 é igual a 0.
letra para um lado, número para o outro. X vai ser igual a mais 8 menos 2. X é igual a mais 6. Então, o NOx do enxofre, nesse composto ali, é igual a mais 6. Pegou? De novo aqui, ó, vamos fazer outra aqui embaixo. Olhou para a fórmula de um composto, tem mais aqui, ó, de 2 elementos na sua composição, o do meio você vai ter que sempre descobrir. E os das extremidades vão ter o NOx fixo, tá? Oxigênio, menos 2. Hidrogênio, mais 1. Vamos dividir de novo aqui, ó, para ficar mais claro. Mais 1 vezes 1, mais 1. Nitrogênio aqui, ó, a gente não sabe, então vou chamar de X de novo. X. Oxigênio é menos 2, só que eu tenho 3 átomos de oxigênio, então menos 2 vezes 3, menos 6. O somatório disso tudo vai ter que dar quanto? 0, porque a molécula não tinha carga. Então, ó, mais 1, mais X, menos 6, igual a 0. Letra para um lado, número para o outro. X é igual a mais 6 menos 1. X vai ser igual a mais 5. Então, o NOx do nitrogênio no HNO3 vai ser mais 5. Tranquilo, né? Se a molécula tiver carga, né? Se a gente estiver tratando de um íon, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Igual, mas diferente. Tipo Zeca Pagodinho explicando a diferença do samba pro pagode partido alto. Depois dá uma olhadinha também. Vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhada. Então, ó, eu falo para deixar tudo, esqueço tudo, mas vou deixar. NO3 menos. Aqui, gente, o oxigênio ele também vai ter NOx menos 2. Menos 2 vezes 3, né? Vai dar menos 6. E o nitrogênio é quem eu quero descobrir. Tá? Vou chamar de X. Nesse caso aqui, eu vou ter, ó, X menos 2 vezes 3, já vou botar mais. Menos 2 vezes 3, menos 6. Só que nesse caso, a molécula tem carga. E a carga dela aqui é o quê? É menos, então é menos 1. Então o somatório disso aqui, X menos 6, não vai ter que dar 0. Vai ter que dar a carga do íon. Então, ó, X menos 6 igual a menos 1. Letra para um lado, número para o outro, a gente vai ter aqui, ó, X é igual a menos 1 mais 6. Então, X vai ser igual a mais 5. Esse é o NOx do nitrogênio nesse íon, no íon nitrato. Aqui embaixo, no sulfato, a mesma coisa. Cuidado, tá? Porque cuidado para não confundir a carga do íon com o NOx do oxigênio aqui, ó. O NOx do oxigênio é menos 2. E do S a gente vai descobrir, ó, do enxofre, já que ele possui NOx variável, né? Então, o enxofre aqui, ó, chamamos de X. O oxigênio, menos 2 vezes 4, menos 8. O somatório disso aqui, X menos 8, vai ter que ser igual a quanto? Igual a menos 2, que é a carga do íon. X é igual a menos 2. Vem para cá, letra para um lado, número para o outro, né? Se era menos 8, vem para cá, mais 8. Menos 2 mais 8, então o NOx do enxofre, representado ali pela letra S, que é o símbolo dele, vai ser mais 6. Entenderam, gente? Então, na hora de calcular o NOx de um íon, não vai ser, o somatório das cargas aqui, não vai ser igual a 0, vai ser igual a carga do íon, tá? E aqui, quando a gente tiver fórmulas de fórmulas de compostos que não tenham carga, você vai atribuir o NOx dos 2 elementos que estão na extremidade, que são conhecidos, mais uma vez, a tabelinha, e vai descobrir sempre o do elemento central, tá? É assim que a gente descobre, então, o número de oxidação. Se ficar alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai tentar resolver o quanto antes. Se esse vídeo te ajudou, foi útil para você, compartilha aí também com seus amigos. Não deixa de, como é que fala? De se inscrever, de curtir o vídeo, de compartilhar, dar aquela moral, que aí a gente está sempre, acaba sendo um incentivo para a gente compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que a gente sabe. Falou? Obrigado, beijo e até a próxima.